Senhor presidente, antes de ontem, dei uma entrevista na TV Câmara sobre um projeto meu que altera o artigo 1º da Lei Complementar 105, no que diz respeito à importância da população brasileira saber das operações, do dinheiro público, do FAT, do PIS, da CONFINS, daquilo que é captado de títulos que o governo emite e que isso vai montar o caixa do BNDES e o BNDES faz então seus empréstimos, capta num valor e entrega de outro. E aí, veio embora o programa, esse projeto está tramitando na Comissão de Finanças, porque nós temos, nesse momento, no Senado, no relatório do senador Ricardo Ferraz, parecer a medida provisória do BNDES acolhe 17 emendas. E aí ele cita aquilo que eu venho falando há tempos, no seu relatório. Ele fala, contudo, tem sido vários os questionamentos sobre a política de transparência dos recursos do Tesouro Nacional. Ao telespectador, quando eu falo do Tesouro Nacional, é recurso público, é recurso do povo brasileiro, do orçamento. Ele citou os seguintes pontos polêmicos atualmente, ao relatar essa medida provisória. O volume elevado e a pouca transparência dos subsídios implícitos, o efeito sobre a perda da eficácia da política monetária, as distorções que introduz no mercado de capitais de longo prazo no Brasil, o que dificulta o seu desenvolvimento, o impacto incerto da política de empréstimos do BNDES sobre a atividade econômica e impacto distributivo. Haja visto, aqui vem o mais grave, que transfere recursos subsidiados a grandes empresas, mega empresas, as quais, em tese, poderiam captar no mercado privado doméstico ou internacional e também se proteger das oscilações econômicas. Parabéns, porque acatou várias emendas de outros senadores e daqueles que compõem, e deputados federais, e eu queria remeter, além dessa reportagem, dizer que o BNDES, ao escolher os campeões, ele com certeza, além da questão do subsídio, além da questão da falta de transparência, e além do que, e está no editorial de hoje do jornal Folha de São Paulo, só 9% dos recursos subsidiados do governo federal, dos recursos da União, tem transparência e passam por essa casa. E aí você vê, na escolha desses privilegiados, na escolha dos ditos campeões, que o seu presidente, Luciano Coutinho, esteve aqui conversando com senadores e deputados federais, vários deles, com certeza, foi um tiro na água. Vários deles deram completamente errado. Vou citar o exemplo da LBR, no setor de lácteos, 700 milhões, e ela fechou 11 empresas das suas 31 empresas. Do grupo do seu Ike Batista, 11 bilhões e 400 milhões de recursos do Banco do Desenvolvimento Nacional, Econômico Nacional, recursos do povo brasileiro. A operação da Oi, da Mafrig, da JBS, a junção do Carrefour com Pão de Açúcar, que só não aconteceu por denúncia da mídia, por pressão da sociedade. Por isso que o editorial fala, nesta manhã de hoje, no jornal, assegurar aos cidadãos o direito de conhecer e influenciar os destinos dos impostos que pagam é uma saudável maneira de reforçar a legitimidade das políticas públicas implementadas pelo governo. Não dá para admitir se emprestar o dinheiro do povo, dos trabalhadores, não ter transparência e ficar protegido atrás de sigilo bancário. Um órgão público que tem um programa de incentivo de investimentos, de recursos que nem passam por essa casa, de recursos públicos nem passam por essa casa. No Brasil, contudo, isso nem sempre ocorre. O orçamento da União, além de não constituir descrição fiel dos gastos que serão efetivamente realizados, deixam de contemplar dispêndio dos mais relevantes. Os inúmeros incentivos que o Executivo concede ao setor privado, na forma de renúncia tributária e subsídios financeiros e creditícios, não constam da programação de despesas do Poder Central. Essa casa
não pode ficar ajoelhada, abrir mão de suas prerrogativas. Compromete-se assim a transparência da alocação dos recursos públicos, dificultando a análise do custo-benefício de cada iniciativa. É preciso ser dito que a renúncia ocorre quando se decide diminuir os impostos de um determinado segmento, por exemplo, a questão do IPI para os automóveis. Já os subsídios financeiros menores que os do mercado, cuja diferença é bancária pelo governo. E aí nós vamos citar logo à frente a diferença entre captar no valor TJLP e emprestar com outro índice, que é da Selic. O estudo de benefícios fiscais concedidos e mensurados pelo governo federal, é um estudo de Érica Diniz e José Roberto Afonso, consolida esses gastos nos últimos anos. Senhores deputados, olha a cifra. São cifras astronômicas. Segundo os autores, o montante em 2014 chega a 323 bilhões de reais. Caro brasileiro, isso significa que, se juntar o orçamento da educação com o orçamento da saúde, esses valores ficam 67% de subsídio que esse governo está dando, que nem nessa casa passa. O total só é inferior à despesa da Previdência Social. Ela supera a saúde e a educação. Verdade que nos últimos anos houve avanços para explicitar os incentivos, em parte por exigência do Tribunal de Contas da União. Permanece, porém, a questão: 91%, vou repetir, de cada 100 reais, 91 reais de recursos passam longe dessa casa, ao largo da peça orçamentária, e são concedidos pelo Executivo sem que haja uma avaliação sistemática a respeito da eficácia de cada decisão. No caso do BNDES, só esse ano, o brasileiro mais pobre que seja, que paga imposto no consumo, que paga impostos nessa nação, 14,8 bilhões serão transferidos para esses mega empresários. Para quem? Para quem irá? E qual o objetivo, pergunta o editorial? Algumas informações se tornarão conhecidas caso a Folha consiga acesso interno sobre os grandes empréstimos feitos pelos bancos. E o jornal já obteve vitórias em várias circunstâncias judiciais e aguarda a decisão do plenário do Supremo. Assim como eu pedi informação e não as obtive na forma que queria, o BNDES me deu várias informações, mas outras ficou protegido pela questão do sigilo bancário. Também o Ministério Público Federal foi para a Justiça Federal pedir informações ao banco. Esse banco é um banco público, tem que sujeitar à lei da informação, tem que sujeitar à transparência. E essa casa, o Congresso Nacional, não pode submeter, abrir mão das suas prerrogativas de discutir um orçamento realista, de analisar receitas e despesas, de colocar tudo nesse conteúdo, dentro desse continente, esse conteúdo, para que nós possamos, aí sim, entender para quem vai o recurso do povo brasileiro. A gente sabe que estudos feitos por vários especialistas, muitos desses recursos não chegam aos mais pobres, não chegam aos miseráveis, mas chegam sim para beneficiar aqueles privilégios, aqueles amigos do rei, aqueles empréstimos, como já falei nessa casa, de pai para filho, muitas vezes dando com os burros na água, dando prejuízo ao banco, porque com certeza essas empresas que se transformariam em grandes empresas multinacionais, com certeza muitas delas estão com problemas, dando prejuízo a esse banco. Esse banco que tem uma história belíssima desde 52 e que não pode submeter a interesses de grandes empresários, deixando muitas vezes as áreas mais estratégicas do país a ver navio. Muito obrigado.